Eu falo 9 idiomas, declarou a menina de 12 anos, fitando diretamente os olhos de Augusto Nogueira. O milionário respondeu com gargalhadas cruéis diante de todos os executivos. Amanda, filha da faxineira, não desviou o olhar. O que saiu de seus lábios logo em seguida o deixou desconcertado. Enquanto ajustava o Rolex de R$150 mil, Augusto observava com desprezo absoluto a sala de reuniões do Wisnaussetis no andar de sua torre corporativa, no coração do Rio de Janeiro. Aos 48 anos, havia construído um império tecnológico que o tornara um dos homens mais ricos do Brasil, dono de uma fortuna pessoal de R$2,8 bilhões, e também um dos mais arrogantes. Seu escritório era um monumento escandaloso ao próprio ego. Paredes de mármore negro importado de Carrara, obras de arte que custavam mais do que mansões inteiras, e uma vista panorâmica de 180 graus que constantemente o lembrava de estar acima de todos os mortais que se arrastavam pelas ruas como formigas insignificantes. Mas o que Augusto mais desfrutava não era a riqueza desmedida, e sim o poder cruel que ela lhe dava para humilhar e destruir aqueles que julgava inferiores. Senhor Nogueira, a voz trêmula de sua secretária interrompeu seus pensamentos de grandeza pelo intercomunicador dourado. A senhora Rosa e a filha chegaram para a limpeza. Que entrem, respondeu com um sorriso maldoso que se espalhava lentamente em seu rosto bronzeado. Hoje vou me divertir um pouco. Durante toda a semana, Augusto vinha planejando cuidadosamente seu jogo favorito, a humilhação pública. Recebera como parte de uma herança um documento antigo, escrito em múltiplos idiomas, que os melhores tradutores da cidade haviam considerado impossível de decifrar por completo. Era um texto enigmático, com símbolos que misturavam mandarim, árabe, sânscrito e outros idiomas tão raros que nem especialistas acadêmicos conseguiam reconhecer. E Augusto havia transformado aquilo em sua diversão mais cruel. Nesse momento, a porta de vidro se abriu sem ruído. Rosa Duarte, de 42 anos, entrou com seu uniforme azul marinho impecável, empurrando o carrinho de limpeza que a acompanhava fielmente havia 6 anos no prédio. Atrás dela, em passos hesitantes e com uma mochila escolar gasta, porém limpa, vinha sua filha Amanda. A menina de 12 anos era a antítese perfeita do mundo de ostentação que a cercava. Seus sapatos pretos, embora bem polidos, já tinham visto dias melhores. O uniforme da escola pública estava remendado, mas conservado, e os livros emprestados da biblioteca municipal se apertavam na mochila que claramente já passara por irmãos mais velhos. Seus olhos, grandes e curiosos, contrastavam com o olhar submisso e temeroso que sua mãe havia desenvolvido após anos sendo tratada como invisível. Perdão, senhor Nogueira, murmurou Rosa de cabeça baixa, exatamente como aprendera que ele esperava. Não sabia que tinha reunião. Minha filha veio comigo porque não tenho com quem deixá-la. Voltamos depois, se preferir. Não, não, não! Augusto a interrompeu com uma gargalhada que lembrava o rosnado de um predador. Fiquem, isto vai ser divertidíssimo. Levantou-se atrás da mesa de mármore negro, os olhos faiscando com a crueldade de quem acabara de encontrar nova presa. Circulou ao redor delas como um tubarão, alimentando-se do pavor estampado no rosto de Rosa e da confusão nos olhos de Amanda. Rosa, diga para sua filha o que a mamãe faz aqui todos os dias, ordenou com um sorriso venenoso. Amanda já sabe, senhor. Eu limpo os escritórios, respondeu em voz baixa, agarrando o cabo do carrinho até os nós dos dedos ficarem brancos. Exato. Limpa, disse Augusto, batendo palmas de forma sarcástica, sua voz carregada de desprezo. E me diga, qual é seu nível de educação, Rosa? Rosa sentiu o calor da vergonha subir-lhe ao rosto. Senhor, eu terminei o ensino médio. O ensino médio? Só o ensino médio? Augusto explodiu em gargalhadas que ecoaram pelo escritório. E aqui está sua filhinha, que certamente herdou os mesmos genes, medíocres. Amanda sentiu algo diferente nascer em seu peito.
Por anos, vira colegas vivendo em casas enormes, usando roupas novas, sendo buscados por pais em carros caros. Já havia aceitado que sua família tinha menos, mas nunca havia testemunhado alguém humilhar sua mãe de forma tão direta e cruel. De repente, Augusto teve uma ideia que achou hilariante. Amanda, venha cá, quero mostrar uma coisa para você. A menina olhou para a mãe, que a sentiu nervosa, e caminhou até a mesa com passos curtos, mas decididos. Apesar da pouca idade, havia em seus olhos algo que Augusto jamais tinha visto nos de Rosa. Uma centelha de desafio que a pobreza e as circunstâncias ainda não haviam conseguido apagar. Olhe este documento. Augusto jogou os papéis antigos diante dela como se fossem lixo. Os 5 melhores tradutores da cidade não conseguem ler. São doutores universitários, professores renomados, especialistas em línguas que estudaram durante décadas. Amanda observou os papéis com genuína curiosidade. Seus olhos percorriam os símbolos estranhos, palavras em idiomas que pareciam dançar entre diferentes alfabetos e sistemas de escrita. Sabe o que isso significa? Perguntou Augusto com um sorriso zombeteiro que se espalhou por todo o rosto. Era uma pergunta retórica, uma piada cruel criada para escancarar a suposta inferioridade daquela menina pobre diante dos acadêmicos formados. Para sua surpresa, Amanda não desviou o olhar de imediato. Em vez disso, examinou o documento com uma intensidade incomum em alguém tão jovem. Não, senhor, respondeu finalmente em voz baixa. Claro que não. Augusto caiu na risada, batendo as 2 mãos sobre a mesa. Uma menina de 12 anos, filha de faxineira, enquanto doutores com 3 décadas de experiência também não conseguem, disse voltando-se para Rosa, com a voz carregada de veneno. Percebe a ironia, Rosa? Você esfrega os banheiros de homens infinitamente mais inteligentes do que você. E sua filha terminará do mesmo jeito, porque inteligência se herda. Rosa fechou os dentes com força, tentando conter as lágrimas que quase transbordavam. Durante 6 anos, havia suportado comentários semelhantes. Criara uma couraça para se proteger da maldade de homens como Augusto. Mas ver a própria filha sendo alvo daquela humilhação era diferente. A dor agora perfurava mais fundo do que qualquer insulto pessoal. Amanda observava a cena com uma expressão em transformação. A confusão inicial estava dando lugar a algo maior. Indignação, não por si, mas por sua mãe, que trabalhava 14 horas por dia para sustentar 3 filhos, que nunca reclamava, que sempre dava um jeito de garantir comida na mesa e cadernos nas mochilas. Amanda já estava cansada daquele jogo. Augusto voltou ao assento, saboreando cada instante de seu espetáculo de crueldade. Rosa, pode começar a limpeza. E Amanda sente-se quieta enquanto os adultos trabalham. Com licença, senhor. A voz clara e firme de Amanda cortou o ar como uma lâmina. Augusto se virou, surpreso com a ousadia da menina em interromper. Sua expressão era um misto de irritação e diversão. O que você quer, menina? Vai defender a mamãe? Amanda caminhou pelo escritório, seus passos ecoando no mármore, com uma determinação que surpreendeu a todos. Ao se colocar diante de Augusto, ergueu os olhos e o encarou sem medo. Senhor, disse com calma impressionante para sua idade, o senhor afirmou que os melhores tradutores da cidade não conseguem ler esse documento. Augusto piscou, confuso com a segurança na voz da criança que deveria estar tremendo. É isso mesmo. E daí? E o senhor sabe ler? A pergunta atingiu Augusto como uma bofetada inesperada. Ele sempre usara sua fortuna e posição para intimidar, mas jamais se colocara como alguém de conhecimento acadêmico. Sua riqueza vinha de negócios implacáveis, não de erudição. Isso não vem ao caso. Gaguejou, sentindo-se pela primeira vez em anos perder o controle de uma conversa. Eu não sou tradutor. Então o senhor também não consegue ler. A frase de Amanda soou simples, mas devastadora. Isso o torna menos inteligente que os doutores, que também não conseguem. Rosa perdeu o fôlego. Em 12 anos de vida, nunca vira a filha enfrentar um adulto assim.
E jamais presenciara alguém, criança ou não, colocar Augusto Nogueira em posição tão desconfortável com uma pergunta tão direta. Augusto sentiu o rosto inflamar, tomado por uma mistura de ira e de algo que não experimentava há décadas: vergonha. Aquela menina de 12 anos havia acabado de desmontar sua lógica com a brutal clareza da inocência. E isso é completamente diferente. Rugiu, aumentando o tom para mascarar a fraqueza do argumento. Eu sou um empresário bem-sucedido. Valho quase 3 bilhões de reais. Mas isso o torna mais inteligente? Amanda questionou com a mesma serenidade. Minha professora diz que inteligência não se mede pelo dinheiro que se possui, mas pelo que se sabe e pela forma como se trata os outros. O silêncio que se seguiu foi tão intenso que o zumbido do ar-condicionado parecia ensurdecedor. Augusto estava totalmente desarmado diante da lógica de uma menina que acabara de destruir seu argumento com a precisão de um bisturi. Rosa olhava a filha com uma mistura de temor e orgulho. Temor porque sabia que Augusto tinha poder para arruinar suas vidas com uma única ligação. Orgulho porque via pela primeira vez sua filha defender a si mesma e, por extensão, a dignidade da família. Além disso, prosseguiu Amanda, sua voz ganhando firmeza a cada palavra, o senhor disse que eu não conseguiria ler o documento porque sou filha de uma faxineira, mas nunca perguntou quais idiomas eu falo. Um arrepio percorreu a espinha de Augusto. Havia algo na forma como Amanda pronunciara aquelas palavras que lhe causava desconforto. Que idiomas você fala? Perguntou, já sem tanta convicção de que queria ouvir a resposta. Amanda o fitou nos olhos, com uma confiança surpreendente para alguém tão jovem. Eu falo português nativo, inglês avançado, espanhol fluente, francês intermediário, italiano básico, alemão conversacional, mandarim básico, árabe conversacional e russo iniciante. A lista saiu de seus lábios como uma sequência arrebatadora, cada idioma pronunciado com exatidão, fazendo a mandíbula de Augusto cair lentamente. Então 9 idiomas, completou Amanda com um sorriso discreto, porém vitorioso. Quantos o senhor fala? A pergunta ficou suspensa no ar, como uma bomba prestes a detonar. Rosa estava paralisada, não apenas pelo choque de ouvir sua filha enumerar idiomas que ela mesma desconhecia, mas também pela percepção de que a balança de poder na sala havia mudado de forma irreversível. Augusto abria e fechava a boca repetidas vezes, como um peixe fora d'água. Durante 48 anos, usara sua fortuna como escudo e espada, intimidando todos com o peso de seu sucesso financeiro. Jamais havia se deparado com uma situação em que uma garota de 12 anos o superasse intelectualmente diante de uma plateia. Gaguejou com a arrogância evaporando no ar. Gostaria que eu tentasse ler o documento? Perguntou Amanda com uma cortesia que tornava sua oferta ainda mais devastadora. Talvez eu consiga onde os doutores fracassaram. E naquele instante, Augusto Nogueira percebeu ter cometido o maior erro de sua vida. Havia subestimado a pessoa errada e estava prestes a descobrir que há humilhações das quais nem o dinheiro pode livrar. A pequena Amanda Duarte estava prestes a virar seu mundo de cabeça para baixo. O silêncio após a pergunta era tão denso que parecia ter peso. Augusto, o homem mais poderoso do Rio de Janeiro, estava imobilizado diante de uma menina de 12 anos que acabara de destruir sua lógica com a brutal simplicidade da verdade. Suas mãos tremiam levemente enquanto tentava processar o que ouvira. 9 idiomas. Uma criança que deveria agradecer pelas migalhas da escola pública acabara de declarar falar 9 línguas, mais do que ele seria capaz de aprender em toda a vida, mesmo com todos os bilhões que possuía. Isso é impossível! Gaguejou por fim, a voz soando estranhamente fraca no escritório projetado para intimidar. Onde você aprendeu isso? Amanda o encarou com uma expressão de paciência e firmeza, como quem explica algo óbvio a um adulto distraído. Na biblioteca municipal, Sr. Nogueira.
Lá há programas gratuitos de idiomas todos os dias depois das aulas. Também existem vídeos online, aplicativos gratuitos e livros que qualquer pessoa pode pegar emprestado, se tiver vontade de aprender. Cada frase era como uma bofetada delicada, mas arrasadora. Augusto se deu conta de que, enquanto gastava fortunas em obras de arte escondidas em salas privadas, em restaurantes exclusivos e em relógios que custavam mais que o salário anual de Rosa, aquela menina estava acumulando silenciosamente um conhecimento que ele jamais poderia comprar. Rosa observava a filha com espanto e temor. Sempre soubera que Amanda era inteligente, que trazia boas notas, que passava horas na biblioteca, mas nunca havia imaginado a verdadeira dimensão do que estava aprendendo em silêncio. Os programas são dirigidos por imigrantes que vivem aqui, continuou Amanda com calma inabalável. A senhora Wang me ensina mandarim às terças. Ahmed me ajuda com árabe às quintas. Maria me ensina italiano aos sábados. São pessoas que, como minha mãe, têm trabalhos simples, mas carregam conhecimentos extraordinários. Augusto sentiu o estômago revirar. A menina acabara de descrever uma rede de aprendizado que ele desconhecia. Uma comunidade que ele sempre descartara como inferior, mas que guardava saberes comparáveis aos de professores universitários. Mas isso não quer dizer que você consiga ler um documento acadêmico complexo, retrucou, agarrando-se desesperadamente a qualquer resquício de superioridade. Falar idiomas básicos não é o mesmo que decifrar textos antigos. Tem razão, concordou Amanda, surpreendendo-o. Por isso também estudo na seção de línguas clássicas da Biblioteca Central da UFRJ nos fins de semana. Os bibliotecários me deixam entrar, porque devolvo sempre os livros no prazo e nunca faço barulho. A mandíbula de Augusto caiu de vez. Aos sábados de manhã, a biblioteca está quase vazia. Tenho lido sobre linguística comparada, sistemas de escrita antigos e evolução dos idiomas nos últimos 2 anos. É fascinante ver como as línguas se conectam ao longo da história. Augusto desabou na cadeira, como se tivesse perdido toda a estrutura do corpo. Aquela menina de 12 anos não apenas estava aprendendo idiomas modernos, mas também estudava por conta própria temas que normalmente exigiam pós-graduação. 2 anos, murmurou quase inaudível. Comecei aos 10 anos, explicou Amanda. Minha mãe fazia turnos duplos para pagar uma escola particular, mas perdeu esse trabalho extra. Quando voltei à escola pública, as aulas eram mais fáceis e sobrava tempo. Então decidi estudar aquilo que realmente me interessava. Cada palavra era um golpe certeiro no ego de Augusto. Ele finalmente compreendeu que, enquanto se vangloriava da educação que o dinheiro podia comprar, aquela menina conquistava uma formação muito mais impressionante apenas com curiosidade e disciplina. Mostre-me, disse de repente a voz áspera. Se sabe tudo isso, prove. Amanda olhou para a mãe, que a sentiu nervosa, e se aproximou da mesa onde estava o documento enigmático que havia derrotado os 5 tradutores mais renomados da cidade. Pegou os papéis com as mãos firmes e os examinou por um instante que pareceu eterno. Augusto podia ver os olhos de Amanda deslizando pelos símbolos estranhos, identificando padrões, conectando pontos que até especialistas universitários haviam deixado escapar. É fascinante, murmurou a menina, mais para si mesma do que para os demais. Não é um idioma único. É uma junção de vários sistemas de escrita organizados em camadas temáticas. Augusto sentiu como se o mundo estivesse virando de cabeça para baixo. O quê? O que isso quer dizer? O texto foi construído como um quebra-cabeça linguístico. Cada parágrafo está escrito em uma língua diferente, mas todos tratam do mesmo assunto sob óticas culturais distintas. É como se alguém quisesse preservar a mesma sabedoria em várias tradições linguísticas. Rosa aproximou-se fascinada, apesar do medo. Jamais tinha visto a filha falar com tamanha autoridade acadêmica. Nunca havia percebido a verdadeira extensão de sua inteligência. Você consegue ler? Perguntou em um sussurro.
Amanda ergueu o olhar do documento e fitou diretamente Augusto. Deseja que eu tente, Sr. Nogueira? Ele sentia-se diante de um abismo. Parte de si queria negar, manter a ilusão de que aquela menina era apenas uma criança sortuda com algumas frases decoradas. Mas outra parte, soterrada sob décadas de arrogância, estava genuinamente curiosa. Sim, murmurou. Tente. Amanda voltou os olhos para o texto e começou a ler. O que saiu de seus lábios deixou Augusto completamente imóvel. Porque Amanda Duarte, filha de uma faxineira com apenas 12 anos, lia o primeiro parágrafo em mandarim clássico perfeito. Sua pronúncia era impecável, com entonações que revelavam não só domínio da língua, mas também compreensão cultural. As frases fluíam como música antiga, carregadas de sentido e autoridade improváveis em alguém tão jovem. Augusto ficou boquiaberto. O sarcasmo em seu rosto deu lugar a um espanto absoluto que jamais esqueceria. Durante 48 anos, acreditara que o verdadeiro conhecimento só podia ser comprado. E agora, uma menina destruía essa crença em minutos. Mas Amanda não parou. Assim que terminou o primeiro trecho em mandarim, iniciou o segundo em árabe clássico, com a mesma fluência surpreendente. Cada palavra tinha musicalidade e Augusto sentiu que presenciava o impossível. Não era uma criança repetindo frases memorizadas, era alguém que entendia os contextos históricos e culturais de cada termo. Rosa levou a mão ao peito, lágrimas marejando seus olhos. Sua pequena Amanda, que ajudava a lavar a louça à noite e estudava sob a luz fraca da cozinha, demonstrava conhecimento comparável ao de catedráticos. No terceiro parágrafo, a menina prosseguiu em italiano antigo. Augusto não compreendia o conteúdo, mas percebia a reverência em sua voz, como se transmitisse não apenas palavras, mas também filosofia e espiritualidade. A cada idioma, a humilhação dele se ampliava. Compreendeu que por décadas se vangloriara de sua formação diante de funcionárias como Rosa, quando na realidade a filha dela sabia mais do que ele jamais aprenderia. Suas certezas ruíam, palavra após palavra, idioma após idioma. Amanda leu o quarto parágrafo em russo, sua voz carregada de respeito pela tradição que representava. Em seguida, o quinto em alemão clássico e o sexto em francês. Ao concluir a leitura, ergueu os olhos e encarou Augusto. Pela primeira vez em toda a sua vida de patrão, não havia submissão no olhar que o enfrentava. Havia algo novo, profundo, antigo, sábio, escondido até então sob a pobreza e a juventude. Deseja que eu traduza o significado, Sr. Nogueira? Perguntou Amanda com calma, que contrastava com o nervosismo geral. Augusto tentou responder, mas apenas um som abafado escapou de sua garganta. O rosto passou do vermelho da ira ao branco do choque. Suas mãos tremiam e o suor frio corria pelas costas, apesar do ar gelado. Rosa aproximou-se da filha com lágrimas rolando pelo rosto. Amanda, como? Onde você aprendeu tudo isso? Amanda sorriu pela primeira vez desde o início, mas era um sorriso carregado de uma sabedoria que parecia impossível em alguém tão jovem. Mamãe, respondeu em tom firme, com uma dignidade que Augusto jamais ouvira ecoar naquela sala. Você sempre me disse que a educação era a única coisa que ninguém poderia tirar de mim. Então, decidi buscar toda a educação possível, mesmo que tivesse que encontrá-la em bibliotecas públicas. Essas palavras atravessaram Augusto como uma lâmina direta ao coração. Ele percebeu que aquela menina havia conquistado mais com recursos gratuitos e pura determinação do que ele jamais conseguira com milhões de reais e uma rede de contatos de elite. Finalmente encontrou sua voz, mas soava fraca e estrangulada. O que diz o documento? Amanda pousou o manuscrito sobre a mesa de mármore com um cuidado reverente, como quem segura um tesouro. Seus gestos já não eram os de uma menina tímida tentando passar despercebida, mas de alguém que conhecia o próprio valor intelectual. O texto fala sobre a verdadeira natureza da sabedoria e da riqueza,
começou com a voz clara e firme. Diz que a sabedoria não vive em palácios dourados, mas em corações humildes, e que a riqueza real não se mede em moedas, mas na capacidade de reconhecer a dignidade em cada ser humano. Cada frase atravessava Augusto como uma flecha certeira. Ele entendeu que aquele documento não era apenas um enigma linguístico, mas um espelho que refletia exatamente no que havia se transformado e o que perdera no processo. Afirma que quem se acha superior por causa de suas posses é o mais miserável dos homens, porque perdeu a capacidade de enxergar a luz nos outros. Prosseguiu Amanda, fitando-o diretamente. E o que mais? Sussurrou Augusto, mesmo sem ter certeza de querer ouvir a resposta. Que o verdadeiro poder não está em humilhar os outros, mas em elevá-los. E que quando um homem poderoso percebe que foi cego à sabedoria que sempre o cercou, esse é o instante de seu verdadeiro despertar, ou de sua condenação eterna. O silêncio após aquelas palavras foi absoluto. Augusto entendeu que não havia sido apenas humilhado por uma menina de 12 anos. Havia sido julgado e encontrado falho em tudo o que realmente importava. Pela primeira vez, encarou a própria alma e detestou o que viu refletido. O silêncio era tão intenso que ele conseguia ouvir o próprio coração, retumbando como tambores de guerra dentro dos ouvidos. Pela primeira vez em 48 anos, estava sem palavras, sem defesas, sem a armadura de arrogância construída ao longo de décadas. Suas mãos tremiam ao se apoiar na mesa de mármore, buscando solidez em um mundo que de repente parecia líquido e instável. A menina diante dele já não era apenas filha de uma faxineira. Era um espelho cruel, mostrando tudo o que ele perdera. Tudo o que nunca havia sido e tudo o que jamais poderia comprar com seus 2,8 bilhões de reais. Quem é você de verdade? Balbuciou Augusto, a voz quase inaudível na sala, que projetara para intimidar, mas que agora parecia uma prisão criada por si mesmo. Amanda o encarou com uma expressão de compaixão e uma sabedoria impossível para alguém de 12 anos. Sou exatamente quem o senhor sempre viu. Sr. Nogueira, sou Amanda Duarte, filha de Rosa Duarte, estudante da Escola Municipal Professor José de Alencar, e alguém que acredita que toda pessoa merece ser tratada com dignidade. Cada palavra pingava como ácido sobre a consciência de Augusto. Ele percebeu que durante toda a vida havia confundido aparência com valor. Julgara Rosa por usar uniforme de faxina, sem imaginar que criava uma filha extraordinária. Presumira que pobreza material era sinônimo de pobreza intelectual, quando a prova do contrário estivera sempre diante de seus olhos. Rosa se aproximou e pousou a mão protetora no ombro da filha. Amanda, é hora de irmos, murmurou baixinho, temendo as consequências do que acabara de acontecer. Não, disse Augusto de repente, a voz áspera e embargada pela emoção. Por favor, não vão embora. Mãe e filha o olharam surpresas. Em 6 anos, Augusto jamais havia pedido algo por favor a Rosa. Nunca mostrara a menor consideração por seus horários, necessidades, ou sequer por sua humanidade básica. Eu preciso entender, continuou tropeçando em palavras que nunca tinha pronunciado. Como? Como pode uma menina de 12 anos saber mais do que eu sobre tudo? Amanda trocou um olhar com a mãe, que assentiu discretamente e se aproximou da cadeira diante da mesa de Augusto. Pela primeira vez, alguém que não era milionário se sentava como igual dentro daquela sala. Eu não sei mais do que o senhor em tudo, Sr. Nogueira, respondeu Amanda com sinceridade absoluta. O senhor entende de negócios, de dinheiro, de comandar empresas. Essas são habilidades que eu não tenho. Mas, continuou, e Augusto sentiu o peso devastador que viria a seguir. O senhor nunca aprendeu as coisas que realmente importam. Respeito, humildade e a capacidade de enxergar a humanidade nos outros. E essas são as lições mais importantes de todas. Augusto sentiu cada palavra como um soco direto no estômago. E você as aprendeu?
Perguntou a voz mais baixa que de costume. A minha mãe me ensinou. Amanda respondeu de forma simples, olhando para Rosa com verdadeiro amor. Ela trabalha 14 horas por dia para dar a mim e aos meus irmãos uma vida digna. Nunca reclama, nunca fala mal de quem a trata injustamente. Sempre encontra tempo para me ajudar com as lições, mesmo quando está exausta. Rosa sentiu os olhos marejarem ao ouvir a filha descrever seus sacrifícios com tanta clareza e gratidão. Já sabe o que minha mãe me ensinou que vale mais do que todos os seus milhões? Perguntou Amanda, encarando Augusto diretamente. Ele apenas balançou a cabeça, incapaz de responder. Me ensinou que a verdadeira riqueza está em fazer os outros se sentirem valiosos. Me ensinou que inteligência sem bondade é apenas crueldade polida. E me ensinou que, por mais que alguém tenha pouco materialmente, sempre pode escolher tratar o próximo com dignidade. Cada frase atingia Augusto como um golpe suave, mas devastador. Ele percebeu que Rosa, a quem ignorara por 6 anos como se fosse invisível, vinha formando em silêncio uma filósofa dentro de um lar simples, enquanto ele enchia sua mansão de objetos caros e inúteis. Mas eu trabalhei a vida inteira para chegar até aqui, protestou Augusto, agarrando-se aos últimos cacos de sua autoimagem. Construiu um império do nada, e isso é admirável. Sim, concordou Amanda, surpreendendo-o pela franqueza. Mas a questão é, por que construiu? Para ajudar outras pessoas? Para tornar o mundo melhor? Ou apenas para se sentir superior a pessoas como minha mãe? A pergunta pairou no ar como uma bomba prestes a explodir. Augusto abriu a boca, mas percebeu que qualquer resposta só confirmaria o egoísmo que sempre carregara. Eu não sei, confessou por fim, a voz quebrada pela primeira admissão sincera em décadas. Essa é a diferença entre nós, Sr. Nogueira, disse Amanda suavemente. O senhor nunca se perguntou o motivo de construir seu império. Eu sempre me pergunto por que estou aprendendo cada idioma, lendo cada livro, estudando cada tema. E qual é sua resposta? Porque quero entender o mundo o bastante para poder transformá-lo. Porque acredito que a educação é uma ferramenta para a justiça, não para a arrogância. E porque quero dar propósito aos sacrifícios que minha mãe fez. Augusto sentiu algo estranho mover-se dentro do peito, uma mistura de vergonha e respeito. Era a primeira vez em décadas que percebia estar diante de alguém superior a ele, não em dinheiro, mas nas coisas que de fato importavam. O que devo fazer agora? Perguntou surpreso com a vulnerabilidade em sua voz. Amanda o analisou longamente, decidindo se a pergunta era sincera ou apenas mais uma manipulação. Então concluiu que havia verdade ali. Primeiro precisa pedir desculpas à minha mãe, não apenas pelo que aconteceu hoje, mas por 6 anos, tratando-a como se fosse invisível. Augusto virou-se para Rosa, que assistia à cena com uma mistura de medo e incredulidade. Por 6 anos fora apenas a faxineira. Ele nunca soubera seu nome completo, nunca perguntara sobre sua família, nunca reconhecera sua humanidade. Rosa, começou a voz trêmula, eu sinto muito. Sinto por todos esses anos em que a tratei como se não fosse uma pessoa real. Por nunca perguntar sobre sua vida, por não reconhecer que tinha família, sonhos, esperanças. E sinto especialmente por tê-la humilhado diante de sua filha. Rosa ficou sem ar. Em 6 anos de trabalho, jamais ouvira seu patrão pronunciar seu nome, muito menos pedir desculpas. Mas uma desculpa não é suficiente, disse Amanda firme. Palavras são fáceis. Mudanças verdadeiras exigem ações. Que tipo de ações? Precisa mudar a forma como trata todos os seus funcionários. Precisa conhecer seus nomes, entender suas vidas, reconhecer sua humanidade. Precisa usar sua riqueza para elevar as pessoas, não para humilhá-las. Mas eu não sei como fazer isso, admitiu Augusto, sentindo-se como uma criança perdida. Então aprenda, respondeu Amanda com a mesma firmeza com que aprendera 9 idiomas. Mas minha mãe pode lhe ensinar. Ela sabe mais sobre liderança real do que todos os livros de negócios que o senhor já leu. Augusto olhou para Rosa com novos olhos.
Pela primeira vez, realmente a viu. Viu a mulher que havia criado uma filha extraordinária, apesar dos turnos exaustivos. Viu alguém que mantivera a dignidade, mesmo diante de anos de humilhações. Viu uma verdadeira líder que estivera diante dele todo esse tempo. Rosa, disse com suavidade, você me ajudaria? Me ensinaria a ser melhor. Rosa o fitou por alguns segundos, avaliando se aquela mudança era real ou passageira, e então assentiu lentamente. Mas há condições, interveio Amanda. As que vocês quiserem, respondeu Augusto sem hesitar. Primeiro, minha mãe precisa de um trabalho digno, com salário justo e respeito. Chega de limpar banheiros para um homem que pode contratar 100 pessoas. Concordo. Segundo, o senhor vai criar um programa de bolsas para crianças como eu. Crianças inteligentes de famílias trabalhadoras que merecem oportunidades de verdade. Concordo. Terceira condição. O senhor vai aprender pelo menos um idioma novo para sentir o que é estar novamente nos sapatos de um estudante. Augusto piscou, surpreso com a exigência. Que idioma? Amanda sorriu pela primeira vez desde o início de tudo. Eu mesma vou lhe ensinar mandarim às terças, depois do trabalho, na biblioteca municipal. A ideia de ver Augusto Nogueira, um dos homens mais ricos do Rio de Janeiro, estudando numa biblioteca pública, parecia tão improvável que quase beirava o impossível. Mas ao encarar aquela menina extraordinária e sua mãe resiliente, percebeu que talvez fosse exatamente esse impossível que precisava em sua vida. Temos um acordo? Perguntou Amanda, estendendo sua mão pequena, mas firme. Augusto a encarou por um instante, sabendo que apertá-la mudaria sua vida para sempre. Então, pela primeira vez em décadas, tomou uma decisão que não se baseava em dinheiro nem em poder, mas na esperança de se tornar digno de respeito. Apertou a mão dela com firmeza. E temos um acordo. E pela primeira vez em anos, sinto que fiz algo realmente importante. A transformação havia começado. O homem que entrara naquela sala como um tirano arrogante, saía como alguém disposto a aprender. Tudo porque uma menina de 12 anos tivera a coragem de mostrar que a verdadeira educação não se compra, conquista-se. Que a riqueza de verdade não se acumula, mas se compartilha. E que a grandeza não se impõe, se inspira. 3 dias após aquele encontro, Augusto Nogueira se encontrava fazendo algo que jamais imaginara em toda a vida, esperando ansioso no saguão da Biblioteca Pública Municipal Machado de Assis, um prédio pelo qual passara durante décadas, sem jamais notá-lo. Suas mãos suavam ao segurar um caderno universitário simples, comprado numa papelaria de bairro. Sentia-se como um estudante no primeiro dia de aula, à espera de conhecer a professora mais desafiadora de sua vida. O contraste não poderia ser mais marcante. Durante 48 anos, vivera cercado de torres de vidro, escritórios de mármore e salas de reunião, onde cada objeto valia mais que o salário anual de uma família comum. Agora estava em um espaço público, cercado de crianças fazendo lições de casa, idosos lendo jornais e mães carregando bebês enquanto escolhiam livros. Era um mundo totalmente diferente, que sempre existira ao lado de sua bolha de privilégio sem que ele percebesse. Sr. Nogueira, uma voz familiar o trouxe de volta. Ele se virou e viu Amanda caminhando em sua direção, mochila repleta de livros e um sorriso que misturava profissionalismo e calor humano. Já não usava o uniforme escolar gasto do primeiro encontro, mas roupas simples de fim de semana, limpas e bem combinadas. Amanda, respondeu Augusto, surpreso ao notar como soava natural pronunciar seu nome com respeito genuíno. Obrigado por fazer isso. Está pronto para sua primeira aula? Perguntou Amanda, apontando para as mesas de estudo ocupadas por estudantes de todas as idades. Para ser honesto, estou apavorado, admitiu Augusto em uma confissão que teria sido impensável uma semana antes. Não estudo desde a faculdade e isso já faz 30 anos. Amanda o conduziu até a seção de idiomas, um espaço que ele nunca soubera que existia.
As paredes estavam cobertas de cartazes com alfabetos, mapas das famílias linguísticas e horários de cursos gratuitos em dezenas de línguas. "Tudo isso é gratuito?" perguntou ele, incrédulo. "Completamente gratuito", respondeu Amanda, organizando materiais básicos de mandarim sobre a mesa. A prefeitura acredita que educação deve ser acessível a todos, não apenas a quem pode pagar." A declaração bateu em Augusto como uma bofetada suave. Décadas acreditando que ensino de qualidade era privilégio para os ricos, quando, na verdade, sempre estivera disponível a alguns quarteirões de seu escritório. "Vamos começar pelo básico", anunciou Amanda, abrindo um livro didático gasto, mas bem cuidado. "Os 4 tons do mandarim são fundamentais. Sem eles, uma mesma palavra pode significar coisas totalmente diferentes." Durante a hora seguinte, Augusto viveu algo que não experimentava havia décadas: a humildade absoluta de ser ignorante em um assunto. Amanda se mostrou uma professora paciente, mas exigente, corrigindo sua pronúncia com a mesma autoridade acadêmica que exibira ao decifrar o documento misterioso. "Mamã", repetia Augusto com a voz áspera e desajeitada diante da fluência musical de Amanda. "Melhor?" Ela o encorajou após a 10ª tentativa. "Lembre-se, o primeiro tom é alto e plano, como uma nota sustentada." Augusto percebeu que estava suando pelo esforço mental de algo que aquela menina de 12 anos dominava com naturalidade. Era uma lição de humildade mais profunda do que qualquer perda financeira que já sofrera. "Posso lhe perguntar uma coisa?" disse ele durante uma pausa. Claro. Como consegue ensinar com tanta paciência alguém que a tratou tão mal?" Amanda refletiu por alguns instantes antes de responder. "Porque acredito em segundas chances. E porque ensinar é uma forma de honrar todos os mestres que tiveram paciência comigo." "Mas você não sente raiva? Não guarda ressentimento?" "Estava com raiva." "Estava com muita raiva", admitiu Amanda com honestidade. "Mas minha mãe me ensinou que a raiva é como segurar um carvão em brasa, pensando em jogá-lo em outra pessoa. No fim, quem se queima é você." A sabedoria dessas palavras, vindas de alguém que poderia ser sua neta, atingiu Augusto como um golpe profundo. Percebeu que vinha segurando carvões em brasa de arrogância e desprezo durante décadas, queimando-se sem nem perceber. "Vamos continuar", disse ele, determinado a honrar a paciência da jovem professora com esforço genuíno. Enquanto avançava desajeitado nos caracteres básicos do mandarim, tornou-se consciente do ambiente ao redor. Na mesa vizinha, uma idosa ajudava uma criança com matemática. Em outra, adolescentes estudavam em silêncio para as provas. Na seção de informática, adultos aprendiam noções digitais básicas. Era um microcosmo de aprendizado e crescimento que sempre existira paralelo ao seu mundo de luxo, invisível até então. Augusto se deu conta de que vivia em uma bolha tão espessa que perdera completamente de vista a humanidade ao redor. "Amanda", disse baixinho, "eu poderia conhecer alguns dos seus outros professores?" Os olhos dela brilharam. "De verdade? Gostaria mesmo?" "Adoraria." Amanda o guiou pela biblioteca, apresentando uma rede extraordinária de educadores voluntários, que funcionava diante de seus olhos sem que ele jamais percebesse. Conheceu Ahmed, um refugiado sírio que ensinava árabe enquanto trabalhava como taxista. A senhora Wang, professora aposentada de Pequim. E Maria, empregada doméstica que ensinava italiano nos fins de semana. Cada apresentação era como um soco suave em sua antiga visão de mundo. Pessoas que ele teria descartado como trabalhadores comuns mostravam-se mestres brilhantes, com histórias de resiliência e conhecimento impressionantes. "Dr. Ahmed", disse Augusto, usando o título que Amanda lhe explicara ser apropriado. "Ela me contou que o senhor ensina árabe clássico." Ahmed sorriu calorosamente. "É uma honra manter vivo o idioma. No meu país, eu era professor universitário de literatura. Aqui, dirijo táxi, mas os idiomas, eles vivem no coração."
Augusto sentiu uma pontada de vergonha ao lembrar quantas vezes entrara em táxis sem imaginar as vidas anteriores dos motoristas, suas perdas e contribuições silenciosas. Poderia me ensinar um pouco de árabe também? Perguntou timidamente. Seria uma honra, respondeu Ahmed com lágrimas surgindo nos olhos. Faz muito tempo que alguém me pede para ensinar, apenas pelo amor ao conhecimento. Quando a primeira aula de mandarim terminou, Augusto estava física e mentalmente exausto, mas também estranhamente energizado. Por décadas acreditara que sua educação estava concluída, que já não tinha nada a aprender. Descobrir que ainda podia lutar com conceitos novos, sentir a satisfação de dominar algo difícil, foi uma revelação inesperada. Mesmo horário na próxima semana? Perguntou Amanda, guardando seus materiais. Sem dúvida, respondeu Augusto sem hesitar. E, Amanda, obrigado. Não só pela aula de idioma, mas por me mostrar um mundo que eu simplesmente ignorava. O senhor não ignorava, corrigiu Amanda com gentileza. Só não sabia que existia. Agora que sabe, pode escolher o que fazer com esse conhecimento. Naquela noite, enquanto voltava para sua mansão, Augusto não pensava em negócios nem em investimentos. Sua mente estava tomada pelas lições do dia, não apenas as de mandarim, mas as lições maiores sobre comunidade, humildade e sobre a riqueza de conhecimento escondida em lugares que nunca imaginara procurar. No dia seguinte, surpreendeu toda a equipe executiva. Convocou uma reunião de emergência, não para falar de lucros, mas de responsabilidade social corporativa. Quero que criemos um programa de bolsas completas para estudantes de famílias trabalhadoras, anunciou, deixando os executivos boquiabertos. E quero que patrocinemos programas de idiomas em bibliotecas públicas por toda a cidade. Mas qual seria o retorno do investimento? Questionou o diretor financeiro confuso. O retorno, disse Augusto com convicção, é vivermos em uma sociedade melhor. O retorno é parar de desperdiçar talentos apenas por causa do berço em que nasceram. Seus executivos trocaram olhares inquietos, imaginando que o chefe tivesse perdido o juízo. Mas Augusto já não se importava com o julgamento de quem compartilhara sua arrogância durante anos. Naquela mesma semana, cumpriu outra promessa. Rosa Duarte foi oficialmente contratada como diretora de desenvolvimento humano, com um salário 10 vezes maior do que recebia como faxineira. Sua primeira missão seria ajudar Augusto a identificar e desenvolver talentos ocultos entre todos os funcionários. Rosa, disse Augusto em sua primeira reunião oficial, quero que me ensine tudo o que Amanda afirma que você sabe sobre liderança verdadeira. Ainda se adaptando ao novo escritório e ao novo cargo, Rosa o olhou com firmeza e cautela. Senhor Nogueira, liderança real não é ter poder sobre os outros. É ter poder para elevá-los. Então me ensine, respondeu Augusto simplesmente. E assim começou uma educação que valia mais que todos os diplomas universitários e MBAs que o dinheiro podia comprar. Uma educação sobre humanidade, humildade e a responsabilidade que acompanha o verdadeiro privilégio. Pela primeira vez em décadas, Augusto Nogueira estava aprendendo as lições que realmente importavam. Descobria que o verdadeiro crescimento não vinha de acumular mais, mas de se tornar mais. Não de concentrar poder, mas de usar o poder que já possuía para elevar os outros. 6 semanas depois do encontro que mudara tudo, Augusto enfrentava algo que não havia previsto, uma rebelião silenciosa, porém determinada, dentro de seu próprio círculo social. O exclusivo clube empresarial Copacabana, onde almoçara todas as sextas nos últimos 15 anos, havia se tornado subitamente território hostil. Augusto, precisamos conversar, declarou Fernando Carvalho, magnata do petróleo e antigo parceiro de golfe, enquanto se sentava pesadamente diante dele no salão reservado. Seus olhos carregavam a dureza de quem vinha conduzir uma intervenção. Claro, Fernando. Do que se trata? Respondeu Augusto, embora já intuísse o rumo da conversa. Do seu comportamento estranho,
começou Fernando, erguendo a taça de vinho de R$ 2.000. A cidade inteira comenta. Dizem que você anda estudando idiomas em bibliotecas públicas, que promoveu uma faxineira executiva, que está investindo milhões em bolsas para crianças pobres. Tudo isso é verdade, confirmou Augusto calmamente, continuando sua refeição como se falassem do clima. Você enlouqueceu! Interveio Sebastião Torres, herdeiro de um império farmacêutico, a voz repleta de incredulidade. Uma faxineira como executiva? Você aprendendo em bibliotecas públicas com gente comum? Augusto sentiu uma ponta de irritação familiar, mas desta vez não contra os outros, e sim contra seu próprio reflexo naquelas palavras. Rosa Duarte é mais inteligente e tem melhores habilidades de liderança que a maioria dos executivos que conheci, respondeu com firmeza. E sim, estou aprendendo mandarim e árabe com professores extraordinários que, por acaso, trabalham como taxistas e empregadas domésticas. Professores extraordinários que são taxistas? Fernando riu com crueldade. Augusto, você perdeu a noção da realidade. Essas pessoas não são professores de verdade. São fracassados que não conseguiram manter carreiras em seus países. A frase atingiu Augusto como uma bofetada. Era exatamente o tipo de comentário que ele mesmo teria feito semanas atrás. E agora soava não só ignorante, mas cruelmente desumano. Ante Fernando, o Dr. Ahmed tinha cátedra de literatura árabe na Universidade de Damasco antes que a guerra destruísse seu país. Retrucou, a voz firme como raramente seus amigos tinham ouvido. A senhora Wang foi chefe do Departamento de Linguística em Pequim antes de emigrar para se reunir à família. Eles não são fracassados. São refugiados e imigrantes brilhantes, reconstruindo a vida. E desde quando isso importa para você? Ironizou Sebastião. Durante anos você zombou dessa gente. O que mudou? Augusto refletiu. Seria apenas o choque de ser confrontado por Amanda ou algo mais profundo? Me dei conta de que vivia numa bolha tão espessa que havia esquecido o que significa ser humano, respondeu com sinceridade. Confundi sucesso financeiro com superioridade moral. Desperdicei a chance de conhecer pessoas extraordinárias por causa de preconceitos tolos. Isso é ridículo, interrompeu Ricardo Vasconcelos, magnata das telecomunicações, que chegara atrasado, mas já ouvira o suficiente. Augusto, todos sabemos que você está em crise. Precisa de férias, talvez de um psiquiatra. Não estou em crise, cortou Augusto, firme. Pela primeira vez em décadas, estou completamente são. Vocês é que vivem numa fantasia em que o dinheiro os torna pessoas melhores. O silêncio que se seguiu foi pesado e hostil. Augusto percebeu que havia cruzado uma linha. Seus antigos companheiros esperavam que ele admitisse um erro e retornasse ao rebanho da arrogância coletiva. Escute, Augusto, disse Fernando, inclinando-se à frente, a voz agora ameaçadora. Não sei que jogo você está jogando, mas isso afeta a todos nós. Os outros empresários estão começando a questionar nosso círculo. Perguntam se todos estamos ficando fracos. E isso te preocupa? Perguntou Augusto com genuína curiosidade. É claro que preocupa. Nosso poder vem da união, da frente unificada. Quando um de nós se comporta como ativista social, enfraquece a todos. Foi então que Augusto percebeu algo fundamental. Seus velhos amigos não estavam preocupados com sua saúde mental, nem com seus negócios. Estavam preocupados porque sua mudança ameaçava o sistema de privilégios que sustentava a todos eles. Sabem o que aprendi nessas 6 semanas? Perguntou, levantando-se lentamente. Aprendi que o verdadeiro poder não vem de excluir, mas de elevar. E isso são bobagens progressistas, cuspiu Sebastião. O poder verdadeiro vem da competição, da superioridade, de manter a concorrência esmagada. E como isso está funcionando para vocês? Enfim, questionou Augusto. São felizes? Se sentem realizados. Conseguem se encarar no espelho com orgulho do que são como pessoas? As perguntas pairaram no ar como bombas prestes a explodir. Augusto notou nos rostos dos antigos amigos que havia tocado em algo incômodo, algo que preferiam não confrontar. Felicidade é luxo, respondeu Ricardo, defensivo.
Nós nos concentramos no sucesso real. E o que é sucesso real? Insistiu Augusto. Saldo em uma conta bancária? A habilidade de humilhar subordinados? Viver numa bolha onde nunca precisam encarar a própria humanidade? Você está falando como um tolo, cortou Fernando, levantando-se bruscamente, visivelmente irritado. Augusto, vamos lhe dar uma semana para repensar essa fase. Depois disso, terá que escolher. Ou mantém seu lugar neste círculo, ou segue com essa tolice de justiça social. Não preciso de uma semana, retrucou Augusto sem hesitar. Escolho continuar sendo uma pessoa decente. Se isso significa perder a aprovação de vocês, então assim seja. O silêncio que seguiu foi absoluto. Por 15 anos, aqueles homens tinham sido seu círculo social mais íntimo, validadores e cúmplices na arrogância compartilhada. Perder sua aceitação teria sido impensável 6 semanas antes. Muito bem, disse Fernando pegando a jaqueta. Mas quando esse seu experimento de bondade fracassar, quando perceber que o mundo real não funciona com abraços e aulas de idiomas, não espere que voltemos a aceitá-lo. Não vou, prometeu Augusto, porque descobri algo que vocês claramente nunca conheceram. Encontrei um círculo social baseado em respeito mútuo, em crescimento verdadeiro e em contribuição real para o bem-estar dos outros. E isso é infinitamente mais satisfatório que este. Enquanto os antigos amigos deixavam o salão com expressões de desprezo, Augusto sentiu um alívio inesperado. Por anos, mantivera aquelas amizades por hábito e conveniência, sem perceber o quanto eram tóxicas para seu desenvolvimento como pessoa. Naquela mesma tarde, cumpriu sua sessão semanal na biblioteca municipal. Enquanto praticava caracteres chineses com Amanda, contou-lhe sobre o confronto. Se sente mal por perder essas amizades? A Amanda perguntou com curiosidade sincera. Surpreendentemente não, admitiu Augusto. É como se tivesse soltado um peso que carregava há anos sem perceber. É normal, comentou Ahmed, que se juntará à sessão. Quando crescemos como pessoas, às vezes precisamos deixar para trás relacionamentos que já não nos servem. Mas não sente solidão? Perguntou Augusto. Sim, respondeu a senhora Wang, intervindo da mesa ao lado. Mas depois descobrimos que existe um mundo inteiro de pessoas autênticas esperando para nos conhecer. Só não víamos antes porque estávamos cercados de espelhos, refletindo nossa pior versão. As palavras ecoaram fundo em Augusto. Ele entendeu que passara anos cercado de pessoas que apenas validavam suas piores qualidades, enquanto agora estava ao lado de pessoas que o inspiravam a ser melhor. Além disso, acrescentou Amanda com um sorriso, agora o senhor tem amigos de verdade, amigos que o valorizam pelo que está tentando se tornar, não pelo dinheiro que tem. Augusto olhou ao redor da mesa. Amanda com sua sabedoria improvável, Ahmed com sua dignidade tranquila, a senhora Wang com sua paciência infinita. Percebeu que ela tinha razão. Havia ganhado algo muito mais valioso do que perdera. Vocês têm razão, disse por fim. E sabem qual é a melhor parte de tudo? O quê? Perguntaram em uníssono. Pela primeira vez em décadas, quando olho no espelho, gosto da pessoa que vejo. Era a verdade mais simples e mais profunda que já havia pronunciado. A transformação estava em curso, célula por célula, pensamento por pensamento, atitude por atitude. E embora tivesse perdido o respeito do antigo círculo social, havia conquistado algo infinitamente mais precioso, o respeito por si mesmo. Naquela noite, dirigindo para casa, refletiu sobre o caminho extraordinário que percorrera. Começara como um tirano arrogante, convencido de sua superioridade, e estava se transformando em alguém que finalmente compreendia que a verdadeira grandeza não está em estar acima dos outros, mas ao lado deles. A lição mais importante não viera de livros de negócios ou consultores milionários, mas de uma menina de 12 anos que tivera coragem de mostrar a um homem poderoso que ele estava medindo sucesso com métricas erradas. Que a verdadeira riqueza não se acumula, compartilha-se. Que a verdadeira inteligência não se impõe, oferece-se.
e que a verdadeira liderança não domina, serve. A transformação ainda estava longe de completa, mas as bases estavam firmadas. E pela primeira vez em sua vida adulta, Augusto Nogueira sentia que estava no caminho certo. Um ano após o encontro que mudara tudo, Augusto estava novamente no mesmo lugar onde sua transformação começara, a sala do 27º andar de sua torre corporativa. Mas já não era a mesma sala. Nem ele era mais o mesmo homem. As paredes de mármore negro haviam sido trocadas por janelas amplas que enchiam o espaço de luz natural. As obras de arte caríssimas deram lugar a fotografias dos beneficiários de seus programas educacionais. E onde antes havia uma mesa intimidadora de mármore, agora existia uma mesa redonda de madeira, onde se reunia semanalmente com Rosa, Amanda e outros líderes comunitários para planejar novas iniciativas. Naquela manhã, algo especial estava prestes a acontecer. Uma coletiva de imprensa fora convocada para anunciar algo que, um ano antes, pareceria impensável: a criação da Fundação Amanda Duarte para a Dignidade Humana, com um fundo inicial de R$ 500 milhões, quase metade de sua fortuna pessoal, destinada a expandir programas educacionais em todo o Brasil. Sr. Nogueira, a voz profissional de Rosa o trouxe de volta das reflexões, enquanto ele revisava os últimos documentos da fundação. Os jornalistas já chegaram. Também estão presentes representantes das 20 universidades que se comprometeram com o programa nacional. Rosa Duarte havia se transformado tanto quanto Augusto nesses meses. Já não vestia o uniforme azul marinho de faxina, mas ternos elegantes que refletiam sua nova posição como diretora executiva da fundação. Mais do que a aparência, era sua postura que havia mudado. Não caminhava mais de cabeça baixa, esperando passar despercebida, mas com a confiança de quem sabe que suas ideias são ouvidas e respeitadas. "E Amanda?" perguntou Augusto, embora soubesse que ela jamais faltaria a um evento tão importante. "Está no auditório, revisando sua apresentação. Vem trabalhando nisso há semanas", respondeu Rosa com um sorriso. "Acho que vai surpreender a todos." Enquanto seguiam para o auditório, Augusto refletia sobre o ano extraordinário que havia vivido. As mudanças não ocorreram apenas em sua vida pessoal, mas em toda a estrutura de sua empresa e no impacto que causava na comunidade. A Nogueira Technologies fora reconhecida como a companhia mais inovadora em responsabilidade social corporativa no Brasil. A rotatividade de funcionários havia caído a praticamente zero. A produtividade crescera 45%. Mas, acima de tudo, a empresa tornara-se o empregador mais desejado do país, não pelos salários, mas pela cultura de respeito e desenvolvimento humano que passara a cultivar. "Senhor Nogueira", uma voz familiar o interrompeu no corredor. Era Maria Helena Rodrigues, a primeira bolsista formada pelo programa, agora engenheira em sua empresa e mestranda em administração pública. "Maria Helena, que alegria vê-la aqui", cumprimentou Augusto com genuíno afeto. "Como estão os estudos?" "Incrivelmente bem, graças ao Senhor. Mas queria compartilhar algo antes da coletiva." Ela fez uma pausa, visivelmente emocionada. Ontem recebi uma carta da minha irmã mais nova. Ela está no primeiro ano do ensino médio e me escreveu dizendo que quer ser como o senhor quando crescer." Augusto sentiu um nó na garganta. "Como eu?" "Sim, quer ser alguém que usa o próprio sucesso para ajudar outros a também alcançarem sucesso. Ela disse que o Senhor mostrou que os verdadeiros ricos são os que enriquecem a vida dos outros." A simplicidade profunda daquelas palavras, filtradas pela visão de uma adolescente, tocou Augusto mais do que qualquer prêmio ou manchete. Ele percebeu que o real indicador de sua transformação não eram os reconhecimentos corporativos, mas o tipo de exemplo que estava deixando para a próxima geração. Ao entrar no auditório, Augusto ficou sem fôlego diante da cena. Não era apenas a presença de jornalistas nacionais e internacionais, nem dos representantes universitários. Era a qualidade do público.
Centenas de estudantes de programas educacionais, pais de famílias trabalhadoras, professores voluntários de bibliotecas, funcionários da empresa, refugiados, imigrantes e líderes comunitários estavam reunidos ali, frutos diretos de um movimento iniciado por uma simples lição de humildade. Dr. Ahmed cumprimentou Augusto, dirigindo-se ao refugiado sírio, agora coordenador de programas de idiomas em 18 bibliotecas. Como se sente ao ver tudo isso? Como se presenciasse o nascimento de algo capaz de mudar o mundo, respondeu Ahmed com lágrimas nos olhos. Há um ano eu era apenas um taxista com sonhos quebrados. Hoje sou responsável por um programa que já ensinou línguas a mais de 2.000 pessoas. Isto é uma segunda chance de verdade, acrescentou a senhora Wang, que havia criado um currículo de mandarim usado em universidades de 4 estados. E o senhor deu novas oportunidades a milhares e a si mesmo. Augusto reconheceu a profundidade daquela verdade. Sua transformação era essencialmente uma segunda chance de se tornar a pessoa que sempre poderia ter sido, mas que estivera soterrada por décadas de arrogância e distanciamento. Chegara, enfim, o momento da coletiva. Augusto se dirigiu ao púlpito, mas antes surpreendeu todos. Convidou Amanda para subir ao palco. Amanda Duarte, agora com 13 anos, havia amadurecido não apenas fisicamente, mas em presença e autoridade moral. Usava um vestido azul marinho elegante, não caro, mas escolhido com o mesmo cuidado que aplicava a tudo. Seus olhos conservavam a mesma inteligência penetrante que desconcertara Augusto um ano antes, mas agora também transmitiam a confiança de quem vira suas ideias se tornarem realidade. Senhoras e senhores, começou Augusto, a voz clara, mas carregada de emoção. Há exatamente um ano eu estava nesta mesma sala, convencido de que era um dos homens mais bem-sucedidos do Brasil. Eu tinha 2,8 bilhões de reais. O respeito baseado no medo dos meus funcionários e a admiração invejosa de colegas de negócios. Mas, sem perceber, também era um dos homens mais pobres e miseráveis do país. O auditório permaneceu em silêncio absoluto, cada palavra ecoando com o peso da experiência vivida. Então, esta jovem extraordinária entrou em minha sala e me deu a lição mais importante da minha vida. Amanda Duarte me mostrou que eu vinha confundindo riqueza financeira com valor humano, desperdiçando oportunidades de conhecer pessoas extraordinárias por puro preconceito e usando meu privilégio não para aproximar, mas para afastar, não para elevar, mas para humilhar. Augusto olhou para Amanda, que lhe devolveu um sorriso de encorajamento. Mas Amanda não apenas me humilhou, embora eu merecesse. Ela me ofereceu algo infinitamente mais valioso, uma oportunidade de redenção. Me ensinou que nunca é tarde para mudar. Nunca é tarde para se tornar melhor, e que a verdadeira transformação exige mais do que reconhecer erros, exige agir para corrigi-los. Durante este ano, tive o privilégio de aprender com uma comunidade extraordinária de professores, estudantes, famílias trabalhadoras, refugiados e imigrantes que me mostraram o que realmente significa contribuir para a sociedade. Descobri que a educação é o grande equalizador, que o talento é distribuído igualmente, mas as oportunidades não. E que, quando investimos no potencial humano, o retorno supera qualquer investimento financeiro. Augusto fez uma pausa, permitindo que as palavras ressoassem no auditório lotado. Hoje anuncio a criação da Fundação Amanda Duarte para a Dignidade Humana, com 500 milhões de reais destinados à expansão de programas educacionais inclusivos em todo o Brasil. Mas mais importante que o dinheiro é a filosofia que sustenta essa fundação. A convicção de que cada pessoa, independentemente de onde nasceu ou da situação econômica de seus pais, merece a chance de desenvolver plenamente seu potencial. A ovação foi imediata e prolongada, mas Augusto ergueu a mão para continuar. No entanto, não quero que esta coletiva seja sobre mim ou minha fortuna. Quero que seja sobre as pessoas que realmente tornaram esta transformação possível. Quero que ouçam Amanda Duarte,
que aos 13 anos compreende mais sobre liderança, dignidade e justiça social do que muitos adultos que conheço. Augusto se afastou do microfone e fez um gesto para Amanda, que se aproximou com a mesma confiança tranquila que demonstrara no primeiro encontro entre os dois. "Obrigada, Sr. Nogueira", começou Amanda, com a voz firme e clara ecoando por todo o auditório. Há um ano, quando entrei em sua sala pela primeira vez, não buscava mudar o mundo. Só queria defender a dignidade da minha mãe e mostrar que o valor de uma pessoa não se mede pelo trabalho que faz ou pela conta bancária que possui. Ela respirou fundo antes de prosseguir. Mas o que aprendi ao longo deste ano é que mudanças individuais podem criar ondas que transformam comunidades inteiras. Quando alguém decide enxergar a humanidade nos outros, quando escolhe usar seu privilégio para construir pontes em vez de muros, quando entende que o sucesso verdadeiro se mede pela quantidade de pessoas que conseguimos elevar. Essa escolha pode mudar milhares de vidas. Amanda percorreu o auditório com o olhar, conectando-se com estudantes, pais e professores. Os programas que estamos anunciando hoje não dizem respeito apenas à educação. Dizem respeito à dignidade. A crença de que cada criança, cada jovem e cada adulto merece a oportunidade de alcançar seu potencial. Trata-se de construir uma sociedade onde o CEP não define o destino, onde o trabalho dos pais não limita os sonhos dos filhos, onde curiosidade e esforço são recompensados, não importa a origem. Quando Amanda terminou, a ovação que se seguiu não era apenas aplauso. Era o som da esperança coletiva, da certeza de que estavam presenciando o nascimento de algo verdadeiramente transformador. Após a conferência, quando a multidão começou a se dispersar, Augusto permaneceu a sós com Amanda e Rosa na sala transformada. "Como se sente?" perguntou Rosa, indicando as janelas, que agora mostravam uma cidade onde centenas de jovens tinham novas oportunidades graças aos programas criados. "Me sinto como se finalmente tivesse descoberto para o que minha vida foi feita", respondeu Augusto com sinceridade. "Não para acumular fortuna, mas para distribuir oportunidades. Não para exibir superioridade, mas para reconhecer e cultivar a grandeza nos outros." "E não sente falta da sua vida anterior?" perguntou Amanda, curiosa. "Sabe do que sinto falta?" respondeu Augusto sem hesitar. "De nada, absolutamente nada. Porque percebo agora que aquela vida anterior não era de fato viver. Era apenas existir dentro de uma bolha de privilégio que me afastava de tudo o que dá sentido à vida. Conexões humanas reais, propósito verdadeiro e a satisfação de contribuir para o bem comum." Ele sorriu antes de concluir. "E, para minha surpresa, descobri que ajudar os outros é a atividade mais egoisticamente prazerosa que existe. Cada vez que vejo um estudante se formar, uma família romper ciclos de pobreza ou um refugiado reencontrar esperança, sinto uma alegria que nenhum negócio, por mais lucrativo, jamais conseguiu me dar." Enquanto o sol se escondia atrás do horizonte do Rio de Janeiro, os três permaneceram em silêncio por alguns instantes, refletindo sobre o ano extraordinário que haviam vivido juntos e sobre os muitos anos de impacto que ainda estavam por vir. "Sabem qual é a coisa mais incrível de tudo isso?" perguntou Augusto, quebrando o silêncio. "O quê?" responderam Amanda e Rosa ao mesmo tempo. "Que tudo isso é apenas o começo. Os 500 milhões destinados à fundação vão transformar diretamente a vida de pelo menos 50 mil estudantes nos próximos 5 anos. Mas esses jovens, por sua vez, vão tocar outras vidas, que vão tocar outras, criando uma corrente sem fim. O impacto vai se multiplicar e continuar se expandindo por décadas. É como jogar uma pedra em um lago", observou Amanda. "As ondas continuam se espalhando muito depois que a pedra já afundou." "Exatamente", concordou Augusto. "E essa pedra inicial foi uma menina de 12 anos que teve a coragem de enfrentar um homem poderoso com a verdade. Amanda, você não apenas mudou minha vida, mudou também o destino de milhares de pessoas que ainda nem sabe quem são.
Quando saíram da sala naquela noite, Augusto tinha plena certeza de que havia encontrado algo que todo o dinheiro que possuíra antes jamais poderia comprar. Um legado que ultrapassaria sua própria existência. Uma contribuição ao mundo que não se mediria em lucros financeiros, mas em oportunidades criadas, sonhos alcançados e ciclos de injustiça rompidos. A transformação dele estava completa, mas o impacto apenas começava. E tudo nascera de uma simples lição sobre dignidade humana, ensinada por uma menina extraordinária que soube enxergar além das aparências e reconhecer o potencial de bondade escondido em cada coração humano. O que você achou dessa história? Me conte nos comentários e aproveite para se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Sempre teremos uma história para tocar o seu coração. Até a próxima história.